Olá, gente. Vamos dar continuidade em nosso curso de higiene ocupacional. Nós vamos falar de pressões anormais de trabalho. Quando se trata desse tipo de risco físico, nós encontramos situações onde os trabalhadores eles são influenciados pela pressão atmosférica no ambiente em que eles estão desenvolvendo suas atividades laborais. A gente sabe lá da física, da química, nós estamos aí submetidos aí a um ATM, né? Em média, vai depender do ponto onde a gente está na Terra, né? Sem entrar muito em conceitos físicos, né? 860 milímetros de mercúrio também. Então, quando a gente, por exemplo, se você está num local onde você está abaixo do nível do mar, você tem uma coluna de ar um pouco maior, então a pressão atmosférica é um pouco maior. Se você já está num local muito alto, então a pressão atmosférica ela é menor, o ar é mais rarefeito. Se você está mergulhando a 20, 30 metros, você tem uma coluna de ar, que seria da nossa atmosfera, mas aquela coluna de água. Então, assim, você está submetido a outro tipo de pressão. Enfim, o corpo humano ele tem uma capacidade de resistir a um ATM de forma normal, é natural. Nosso corpo está adaptado a essa pressão atmosférica com poucas variações. Uma vez que há muita variação, o corpo humano ele pode sofrer com isso. Então ele precisa de um processo de adaptação para locais específicos, para trabalhos específicos, como é o caso do trabalho de mergulho, ou mesmo o trabalho que envolve tubulões pressurizados, ok? Aqui a gente vai entender que o corpo humano ele é constituído de muitas cavidades. Então, cavidades pneumáticas que transportam gás, a região do estômago, até mesmo nas obturações, nos dentes obturados, eles têm vazios, né? E existem gases, enfim. Então, a gente tem isso aí onde está o perigo, porque esses gases eles podem se expandir ou se contrair, e eles seguem aquela lei de Boyle, né? Lei de Boyle, ele fala que existe uma proporcionalidade entre o volume e a pressão. A gente vê que a medida, com esse gráfico aqui, ele é interessante. À medida que aumenta a pressão, o volume a gente tem uma contração desse volume. É o que ocorre, por exemplo, nos botijões de gás. O gás ali ele está comprimido. Se você sacolejar o botijão, ele vai estar na forma líquida. Por quê? Porque as moléculas do gás elas estão comprimidas. A partir do momento que você libera a válvula, então o gás se expande. Então a gente observa aqui o seguinte: tem uma coluna de água com volume V. À medida que a pressão é aplicada, a gente vê que esse volume ele diminui. Eu tenho com V pressão P. Se eu dobro a pressão, eu simplesmente diminuo o volume na metade. Se eu triplico a pressão, esse volume ele se diminui em 1/3. Se eu quadriplico a pressão, esse volume se divide em 1/4. Né? Então a gente vê o contrário também, a gente pode observar, né? À medida que a gente vai diminuindo a pressão, o volume vai aumentando. Então a gente entende que eles são grandezas inversamente proporcionais. A lei de Boyle ela é aplicada, por exemplo, na questão da respiração, na inalação, na exalação. Certo?
uma vez que existe uma proporcionalidade entre a solubilidade de alguns gases e a pressão. Existe uma coisa que é feita lá a nível de alvéolos pulmonares, que são as trocas gasosas, que trata-se da hematose. Então existe a lei de Henry, que fala que a solubilidade ela é proporcional a essa pressão, tomando uma constante K, que é a constante de Henry, né, que vai depender aí, né, do gás, né, específico. Então, quando a gente fala que o corpo, devido ao corpo humano ser constituído de muitas cavidades pneumáticas e o sangue ser uma solução que presta esse transporte de gases, que à medida que tem a hematose, né, eu vou ter o que? Seria uma troca de gases, entrada do oxigênio, saída de CO2. Né? A gente vê que o corpo humano ele pode sofrer algumas alterações maléficas por conta dessa variação de pressão, que pode alterar o volume desses gases, como também pode ocorrer uma alteração na solubilidade dos gases no sangue. Então, todos os trabalhadores que estão submetidos a pressões anormais de trabalho, se não forem tomadas medidas de controle, medidas ocupacionais, de saúde ocupacional, médicas e medidas de engenharia mesmo, esses trabalhadores eles vão acabar adoecendo, né, se acidentando. Então é um trabalho realmente que requer um nível de preparo muito alto. E aqui uma das consequências seria o barotrauma, que é um acidente que decorre justamente da incapacidade de se equilibrar a pressão no interior das cavidades pneumáticas do organismo com a pressão ambiente em variação. É por isso que os trabalhos com pressões anormais, elas devem ser feitos com pequenas variações, com pequenas gradações. Existem tabelas para isso, certo? Aqui as pressões anormais podem causar também o que a gente chama de embolia traumática pelo ar. No caso dos mergulhadores, se eles subirem rapidamente em uma situação de emergência, eles estando respirando ar comprimido no fundo, o ar retido nos pulmões, eles aumentam de volume. Né? A gente vê que se eu estou diminuindo a pressão, o volume vai fazer o que? Aumentar. Né? Então eles podem romper justamente os alvéolos pulmonares, que é onde há a troca gasosa, provocando uma penetração do ar na corrente sanguínea. Então é um acidente que infelizmente é comum em alguns mergulhadores. Tá? A gente vê que os alvéolos pulmonares, se a gente estiver aqui estudando os pulmões, a gente tem aqui a região da traqueia, brônquios, bronquíolos, e os alvéolos pulmonares, né? Existem também alterações por conta de pressões anormais por compressão. No caso da compressão, o risco que atinge os trabalhadores são a irritação no pulmão, quando a pressão atinge um nível de 5 atm, ou 5 vezes a pressão normal, a narcose por nitrogênio, que geralmente se inicia após 4 atmosferas e pode produzir a perda da consciência até 10 atm, 10 atmosferas, ok? Uma das consequências, a gente vai terminar a aula da gente por aqui, porque uma aula não pode ficar muito longa, né? Vocês sabem. A embriaguez por profundidade. A embriaguez por profundidade ela ocorre quando há uma impregnação difusa do sistema nervoso central por elementos de mistura gasosa, além de uma certa profundidade. Então, ele pode se manifestar, podendo ter manifestações psíquicas
sensitivas e motoras. Então, a partir dos 30 metros de profundidade, começa a aparecer sinais de embriaguez. A partir de 60 metros, o cidadão ele pode estar numa situação complicada, né? A 90 metros, poucas pessoas conseguem executar algumas tarefas, né, programadas. Então, existe uma proporcionalidade. A cada 100 pés, é como se o cidadão estivesse tomando uma dose de martini, tá certo? A gente termina a aula de hoje por aqui, para depois nós nos adentrarmos aí em outros conceitos, tá certo? Forte abraço, gente.